Boa noite, amada igreja. Vamos então abrir as nossas Bíblias nesse momento, no mesmo capítulo que a gente abriu de manhã. De manhã nós estudamos Lucas, capítulo 7. Foi ou não foi? Foi. E agora, eu estou aqui na NVT, só para fazer diferente. De manhã eu usei a ACF, aliás, de manhã eu usei a Revista Corrigida, a AEC, agora eu vou usar a NVT por uma facilidade aqui de leitura. Lucas, capítulo 7. Falamos de manhã sobre a cura do servo ou de um escravo de um centurião romano. E agora foi na história seguinte, que é a ressurreição do filho de uma viúva. Eu vou começar então no versículo 11. Lucas, capítulo 7, versículo 11. Veja que o texto começa com logo depois, ou seja, ele curou aquele homem, o servo do centurião. Ele estava a caminho, parou pelo caminho, e dali logo depois acontece isso. Jesus foi com seus discípulos à cidade de Naim, e uma grande multidão o seguiu. Vejam, vimos na parte anterior, nos versículos anteriores, que tinha uma multidão com ele, tinha uma turma grande com ele. E agora o texto especifica que já não existia só uma multidão, mas uma grande multidão. Quando ele se aproximou da porta da cidade, estava saindo o enterro do único filho de uma viúva, e uma grande multidão a acompanhava. Qual é a semelhança aqui? Nós encontramos um grupo entrando na cidade com Jesus e uma grande multidão. E nós encontramos um grupo saindo da cidade para enterrar aquele filho da viúva, e com ela também havia uma grande multidão. Quando o Senhor a viu, sentiu profunda compaixão por ela. Não chore, disse ele. Então foi até o caixão, tocou nele, e os carregadores pararam. E disse: jovem, eu lhe digo, levante-se. O jovem que estava morto se levantou e começou a conversar. E Jesus o devolveu à sua mãe. Grande temor tomou conta da multidão, que louvava a Deus, dizendo: um profeta poderoso se levantou entre nós, e hoje Deus visitou o seu povo. Essa notícia sobre Jesus se espalhou por toda a Judéia e seus arredores. Mas eu não vou parar aqui não, vou continuar só mais um pouquinho para a gente pegar um gancho. Verso 18. Os discípulos de João Batista lhe contaram tudo o que Jesus estava fazendo. Então João chamou 2 de seus discípulos e os enviou ao Senhor para lhe perguntar: o Senhor é aquele que haveria de vir? Ou devemos esperar algum outro? Os 2 discípulos de João encontraram Jesus e lhe disseram: João Batista nos enviou para lhe perguntar: o Senhor é aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? Naquela mesma hora, ali na frente deles, ao vivo, Jesus curou muitas pessoas de suas doenças, enfermidades e espíritos imundos, e restaurou a visão a muitos cegos. Essa foi a resposta dele. Em seguida, disse aos discípulos de João: voltem a João e contem a ele o que vocês viram e ouviram. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e as boas novas são anunciadas aos pobres.
E disse ainda: felizes são aqueles que não se sentem ofendidos por minha causa. Fala conosco, Senhor, nos alimenta nessa noite com a tua poderosa e santa palavra. Como disse João Batista, que eu diminua e o Senhor cresça. Que o teu Espírito fale em nome do Senhor Jesus, nós rogamos. Amém. Meus irmãos, que cena é essa que nós estamos aqui diante dela? Uma grande multidão muito alegre estava com o Senhor Jesus. Uma multidão que acabava de presenciar a cura do servo de um romano, de um centurião romano. Na verdade, acompanharam de longe, porque a cura não foi feita lá ao vivo pessoalmente. O Senhor Jesus curou pela sua palavra e aquela cura foi feita. E agora eles que estavam ali na região da Galileia seguiram ali para a cidade de Naim. E ele ainda estava entrando na cidade, porque as cidades elas costumavam ter portões, costumavam ter muros, elas eram cercadas. E o Senhor então ele se aproxima da cidade de Naim. Só que havia certas coisas que não ficavam dentro da cidade. Dentro da cidade, por exemplo, não ficava o lixo. O lixo era colocado para fora e levado a um lugar fora da cidade. Corpos mortos, os cemitérios sempre foram feitos do lado de fora das cidades, em lugares onde não fossem causar problemas sanitários. Animais imundos não poderiam ser criados jamais ali dentro da cidade ou entrar na cidade. E encontramos então um grupo que estava justamente saindo da cidade para enterrar um jovem que havia morrido. Não havia mais o que fazer. Se falamos na manhã de hoje que o centurião pediu a Jesus que curasse o seu servo, porque a medicina não tinha mais o que fazer por ele, agora encontramos uma multidão e uma mãe com o coração na mão. O único filho daquela mãe, que simbolizava, na verdade, mais que um filho amado, mas também o seu sustento e a sua esperança para o futuro, aquele filho havia morrido. E só restava a ela chorar. E vindo o Senhor em meio àquela multidão, em meio àquela efusividade, aquela alegria, passa na mesma estrada um grupo de gente silenciosa, triste. Alguém aqui é do interior? Alguém aqui nasceu no interior? Na sua cidade, quero ver se acontecer isso lá na sua cidade. Uma vez eu estava lá nos anos 90, em Barra de São João, aqui. E ali em Barra de São João, eu vi passar um carro de som. E aquele carro de som dizia: estamos comunicando o falecimento do Senhor. Tinha isso lá? Ainda hoje é assim? Olha aí, tem cidade anterior que ainda faz isso. Comunicamos o falecimento do Senhor fulano de tal, não sei o que, marido da dona fulano, não sei o que, marido e pai de fulano, Beltrano, Cicrano. O enterro será hoje às 14 horas no cemitério da cidade. Passou aquele carro de som. Eu falei, ué, que negócio é esse? Barra de São João não era o que é hoje, lá nos anos 90. Não era. E eu falei, gente, passou, eu esqueci daquilo. Aí fui para a praia, aquela coisa toda, o garoto, né, adolescente. Quando eu estou voltando da praia, ia na padaria comer alguma coisa, almoçar, sei lá o que eu ia fazer, o mesmo carro de som está lá passando, e atrás do carro de som, o carro da funerária, e atrás do carro da funerária, uma multidãozinha, seguindo aquele cortejo lento, causando
uma parada no trânsito da cidade, que a cidade só tinha uma via mesmo ali, era a BR, né? E eu olhei aquilo e falei, gente, parou a cidade toda para ir no enterro do seu Zequinha lá, sei lá o nome do homem. Que coisa! Isso aos nossos olhos é uma coisa estranhíssima, estranhíssima. Mas, como a gente vê que é no interior ainda tem isso, naquele tempo era assim que a coisa acontecia, a parada era geral. E sai um grupo grande, então vimos que sai com ela uma grande multidão. E aquela grande multidão sai para chorar, para sentir a dor daquela família. Era a dor do desespero, era a dor da falta do que fazer, da desesperança completa, era o fim. Se o servo do centurião ainda tinha esperança, aqui a esperança já havia morrido. Enquanto isso, no grupo de Jesus, alegria, caramba, o que será que ele vai fazer agora? Ele acabou de curar o servo do centurião, ele está ensinando, ele está falando, Jesus está na crista da onda, nós estamos com ele, que alegria! E isso me remete à nossa vida cristã hoje. Porque me parece, pelo que o texto bíblico nos revela, que a única pessoa que parece que prestou atenção ao ponto de se compadecer de fato ali naquele grupo foi quem? O Senhor. Os outros viram, os outros entenderam o que se passava, mas eles estavam ocupados demais, inebriados com a alegria, inebriados com a presença de Jesus. E isso quer me fazer parecer aos meus olhos que isso talvez reflita um pouco da igreja hoje. Há momentos em que a gente está tão feliz porque Jesus está falando com a gente, porque Jesus está andando com a gente, que a gente está se sentindo próximo dele, a gente está feliz com Jesus, e que ao invés de transformar isso em ação prática na vida de alguém, a gente quer reter, quer ficar, não, eu amo Jesus, eu quero Jesus, eu vou ficar com Jesus, Jesus é meu, tem até o hino, né? Cristo é meu, sim, Cristo é meu, bom Jesus, sou todo teu. E a gente parece que quer abraçar Jesus, parece até o Smigol, né? Vem para mim, meu precioso. Fica ali, pegando Jesus, agarrando Jesus, quer Jesus só para si mesmo. Enquanto, na verdade, o próprio Jesus, embora ele estivesse com certeza feliz por ter aquela turma ali com ele, por ter os seus discípulos, mas ele sabia que ele tinha uma missão e a igreja precisa olhar para ele. E a igreja precisa aprender com ele a cumprir a sua missão. E no momento em que o Senhor Jesus vê aquele féretro saindo dali, da cidade de Naim, ele entende. Está na hora de cumprir essa minha missão. Ele se dirige à mãe, ele não se dirige a mais ninguém. Ele se dirige à mãe e ele dá a ela uma palavra que só ele poderia dar: não chore. Olha o consolo que só o Senhor Jesus poderia dar, mas não era um consolo vazio, não era um consolo que não tinha qualquer razão de ser, era o consolo que ele podia dar: não chore. Ele coloca a mão sobre o féretro. E os irmãos sabem dos costumes judaicos. Quem colocasse a mão no caixão ou no próprio morto era considerado imundo, impuro, cerimonialmente impuro. Precisava se lavar, guardar os dias que a lei prescrevia, para que então depois ele pudesse voltar a estar na presença das pessoas.
Mas assim como o Senhor Jesus, quando curou o leproso, tocou no leproso, não foi a impureza do leproso que pegou nele, mas ao contrário, ele purificou o leproso. Ali o Senhor Jesus mostra que Ele é o Senhor da vida. E ao tocar no morto, não foi Jesus que pegou qualquer coisa, qualquer impureza daquele corpo morto, mas foi o próprio morto que foi vivificado, e vivificado pela sua palavra. Vale lembrar que o Evangelho de João vai dizer que Jesus é o Verbo, a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é criadora, pois Deus, pela sua palavra, criou tudo o que veio à existência. E pela sua palavra, Ele mandou que aquele jovem voltasse a viver. Ele vivificou aquele jovem diante de quem quisesse ver. Meus irmãos, qual é o papel da igreja? Qual é a missão da igreja? Nós temos realmente andado com Jesus? Temos olhado para o desespero das pessoas? Às vezes a gente olha o desespero das pessoas e é tentado a simplesmente ficar estupefato e dizer, aquela pessoa ali não está bem não. Poxa, por que sofre tanto? Parece que a igreja está repetindo a música do Tim Maia. Parece que um nasce para sofrer enquanto o outro ri. E aí o outro já diz assim, é mesmo. Quando o papel da igreja não é esse. Às vezes criticar, né? Está vendo? Olha lá, já está desempregado de novo. Deve estar aprontando, não é possível. Ficou desempregado de novo. Está desempregada. O papel da igreja não é criticar. O papel da igreja não é olhar e julgar, apontar dentro. O papel da igreja é amar. Com o amor, Cristo amou. É apontar o erro, mas não é para ficar de fofoca. É para dizer, olha, meu irmão, vem cá, vamos conversar. Tenho observado que tem acontecido tal e tal coisa na sua vida. Vamos conversar para ver o que pode acontecer. Deixa eu te apresentar aqui a palavra de Deus. A palavra de Deus diz isso, isso, isso. E aí, pela palavra de Deus, você pode consolar. Pela palavra de Deus você pode admoestar, chamar a atenção em amor, mas com firmeza, chamar a atenção. Você pode apontar um caminho certo, reto, íntegro, para aquela pessoa que está cocheando entre dois pensamentos, para que ela ande aprumada, para que ela ande reta. O que a igreja não pode fazer é ficar na multidão dos alegres e dizer, é isso aí, vamos lá, estamos com Jesus, vamos para o bloco. Gente, tem igreja que vai fazer bloco do carnaval. Misericórdia. É a tal turma do oba-oba, da alegria. Vamos lá, eu vou fazer o bloco aqui de Jesus, estou alegre com Jesus. Nem está percebendo que está passando a multidão triste, fingindo que está alegre, mas que na verdade está tão triste quanto essa multidão ali que estava enterrando o filho da viúva. Porque quem é que vai para o carnaval? Quem vai para o carnaval é aquela pessoa que tem um conteúdo no seu coração que é vazio, pouco. E ela vai buscar ali no carnaval drogas, relacionamentos ilícitos, vai buscar bebida. Não, o que mais sai no carnaval não é bebida? E o que ela quer com isso? Quer um tempo ali de prazer carnal para poder então esquecer um pouco das dores da vida, esquecer um pouco das dificuldades da vida, das tristezas. Vou afogar as mágoas. Não é isso que o povo fala? E a igreja vai fazer bloco. É isso aí, vamos nos alegrar também, vamos mostrar que nós temos alegria. Meu irmão, não é para você mostrar que tem a mesma falsa alegria do mundo. A leitura que o mundo vai fazer
do teu bloco é assim, é a mesma coisa que a gente, não tem diferença nenhuma. Mas percebam que o encontro dessas duas multidões começou com uma multidão muito triste e uma multidão alegre. E terminou com todo mundo exaltando o nome do Senhor. Terminou com todas as duas multidões dizendo: hoje se levantou um grande profeta entre nós. O que mais? Hoje Deus visitou o seu povo. Vejam, uma igreja alegre é bênção. Eu gosto de uma igreja alegre, eu gosto de música alegre, eu gosto de louvor alegre, eu gosto de pregar sempre, tanto quanto possível, no máximo de alegria possível. Mas, meus irmãos, é preciso que essa nossa alegria seja uma alegria verdadeira, que vem do coração, que não apenas contagie, não, mas que ela sirva para derramarmos do Espírito que há em nós, do Espírito de Deus, na vida das pessoas. Os irmãos creem nisso? Amém. É isso que nós temos que fazer. Não é simplesmente, opa, passa o bloco dos tristes para lá, passa o bloco dos alegres para cá, cada um no seu quadrado. Não. Jesus diz: vou intervir. Espera aí, para um pouco aqui. É o filho da senhora? Sim, meu filho único. Estou vendo que a senhora está muito triste. Sabe de uma coisa? Eu sinto a sua dor. Percebo que a senhora está muito triste. Faz o seguinte: não chora não. Não chore não, que eu vou tomar uma providência. Para aqui, rapidinho esse caixão. Levanta. Eu ainda não tenho essa autoridade de mandar levantar o outro. Quem sabe um dia, se o Senhor mandar. Hein, Rosilã, já pensou? Mas quero ver se fica um crente nessa igreja na hora de levantar o outro. Gilson, primeiro a correr. Aí você imagina. Ele está confirmando, ó, pior é isso. Misericórdia. Mas nós não temos esse poder. Mas nós temos o poder de um consolo. Nós temos o poder de dizer: Jesus Cristo salva, Ele é Senhor, Ele é Salvador. O Espírito Santo é o Consolador. E o sangue de Jesus tem poder. Esse poder, essa autoridade nós temos. De dizer: entrega hoje o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Ao teu vizinho desempregado, ao teu colega de trabalho atribulado. Às vezes as pessoas trabalham com a gente, elas perturbam a gente. Mas perturba, é aquele atribulado, perturbado. Você fica assim: meu Deus, isso aí é um demoniado que Satanás mandou. É o espinho na carne, esse filisteu. Na verdade, tem ali uma pessoa que tem problema em casa, tem problema na família, que está trabalhando ali, quer mostrar que é melhor do que você, porque na verdade ele se sente inferior, síndrome de impostor, tantas outras coisas. Atrito não vai resolver, briga não vai resolver. O amor de Jesus derramado, esse resolve. Um bom testemunho de alguém que serve ao Senhor, esse cala a boca do acusador. Está faltando nos nossos tempos inteligência espiritual, discernimento espiritual. Está faltando fruto do Espírito: amor, alegria, paz, bondade, benignidade, lealdade e tantas coisas. Domínio próprio. Como falta o tal do domínio próprio? Como falta? A igreja tem que ser parecida com o Senhor da igreja. Como falei no culto da manhã, ele andava fazendo bem, e nós devemos, da mesma forma, fazer o bem. O que me remete agora a João Batista. Vimos então que
os discípulos de João Batista vão ao seu chefe lá, ao seu líder, ao seu mestre, e contam a ele: olha, Jesus está fazendo as seguintes coisas, está curando, ouvimos falar que ele cura, ouvimos falar que ele ressuscitou até morto. Você pode imaginar uma coisa dessa? João para, considera aquilo. Vamos fazer o seguinte: você fulano e você Beltrano, certamente os dois mais chegados, com toda certeza. Ele pega os dois mais chegados e diz assim: vão até ele, perguntem a ele, confirmem com ele se ele é realmente o Messias esperado ou se devemos esperar outro. Eles vão até o Senhor Jesus e lá, encontrando-se com ele, eles fazem a pergunta. E o Senhor Jesus, para não deixar margem nenhuma de dúvida, antes de responder qualquer coisa, nós vemos aqui o que ele fez: curou cegos, expulsou demônios. O que mais que ele fez? Cadê? Vou até ler para não errar. Curou muitas pessoas de suas doenças, enfermidades, espíritos impuros, restaurou visão a muitos cegos. Ou seja, Jesus não era de se mostrar, mas diante dessa provocação de João Batista, provocação no bom sentido, ele faz questão de mostrar sem sombra de dúvida, para que não ficasse dúvida nenhuma. E ele ainda vai dizer aos discípulos: voltem a João e contem a ele o que vocês viram e ouviram. Os cegos vêm, vocês viram isso? Vimos. Os aleijados andam, vocês viram isso? Não viram? Vimos. Os leprosos são purificados, vocês viram? Vimos. Os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados. Grandes sinais e maravilhas ali acontecendo, tudo bem. Mas ele dá mais um passo. As boas novas são anunciadas aos pobres. Tudo que João precisava ouvir era isso: que as boas novas do Evangelho estavam provocando esse rebuliço, curas milagrosas, milagres, demônios sendo expulsos, mas também havia ali uma outra coisa acontecendo. O Evangelho, as boas novas, não estavam sendo direcionadas só aos ricos, aos poderosos, como acabamos de ver logo um pouco antes, né? Um poderoso impediu uma intervenção de Jesus, que foi aquele centurião. Mas Jesus faz questão de apontar: as boas novas são pregadas aos pobres. Porque vamos combinar, quem é que se importa tanto assim com o pobre? Só de 4 em 4 anos. De 4 em 4 anos tem gente aí, né, que come até, usa até a lata de goiabada como prato, né, que vai, sobe o morro, entra na comunidade e beija todo mundo, beija a criancinha, pega no colo, denuncia um monte de coisa. Aqui o pobre não tem direito, mas o meu governo, não é não? Esse ano tem, aguardem. Mês de setembro, outubro, vem aí com tudo. O horário eleitoral político com todo tipo de promessas e acusações. Porque o fulano não fez, mas eu vou fazer. Magicamente, depois de outubro, ninguém mais vai lembrar do pobre. Ninguém mais vai lembrar. Teve um caso aí de um que liberou o Vale Gás meses antes da eleição. Ó, tem que eleger aí, porque aí a gente vai fortalecer esse Vale Gás para depois. E cadê o Vale Gás? Desapareceu. Adivinha quando vai aparecer? Na próxima eleição. Olha, agora apareceu. Deu jeito aqui, finalmente tem uma condição. Vota na gente de novo, vota na nossa candidatura. Que coisa, né? O pobre não tem um minuto de paz. Essa turma só quer de vocês, de mim, uma coisa: voto. Mas o Senhor Jesus está mostrando que com ele a coisa era diferente. Ele está dizendo: olha, o Evangelho, ele é pregado aos pobres. Ele não é, Deus não faz acepção de pessoas. Nós estamos pregando para quem quiser ouvir. Os pobres estão tendo acesso
ao reino de Deus. Como disse Isaías lá no seu livro, capítulo 53, se não me engano, ele vai dizer, olha, quando for aquele grande dia, o dia do Senhor, todo monte alto será aplanado, rebaixado, e todo vale será cheio. O que ele quer dizer com isso, dentre tantas outras coisas? Que na presença do Senhor, no dia do Senhor, na manifestação do Senhor, não importa se o sujeito é rico, ele vai ter que se baixar e se render ao Senhor. E não importa se o sujeito é pobre, é sem estudo, é um miserável morador de rua, um cracudo, ele vai ser elevado pelo Senhor, e os dois serão uma só coisa. Isso ele estava descrevendo a igreja do Senhor. Na igreja do Senhor pode ter um desembargador, um ministro do STF e um ex-morador de rua agora recuperado, um aluno da Cracolândia, um aluno da Cristolândia. Isso é a igreja do Senhor. O Evangelho é pregado aos pobres. Isso é o sinal que o Senhor Jesus manda para João Batista. E isso depois de ele haver curado, trazido de volta à vida, na verdade, o filho de uma viúva, que naquele momento era a pessoa mais vulnerável, mais pobre, mais sem meios de subsistência, diante da morte do seu filho. E ele restaura a vida do filho, e com a vida do filho ele restaura a dignidade da mãe daquele jovem. Meus irmãos, o que nós temos feito como igreja do Senhor? Temos mostrado aos homens e às mulheres aí fora que eles têm uma dignidade a ser restaurada pelo Senhor. Que não importa se eles são moradores de rua, não importa se eles moram na maior cobertura de frente à praia, tanto faz como tanto fez. Deus não faz acepção de pessoas. Deus ama tanto o mais pobre como o mais rico. Todo monte tem que ser aplanado, todo vale vai ser cheio pelo Senhor. Nele nós encontramos a verdade, o caminho, a verdade e a vida. Nessa noite nós possamos sair daqui olhando para esse caso, para essa situação, e nos lembrando que sim, é bom estarmos felizes com Jesus, é maravilhoso, mas é covardia não entregarmos o Jesus que nós temos para as pessoas tristes à nossa volta, para as pessoas necessitadas à nossa volta, para as pessoas carentes como estava aquela viúva à nossa volta. E também, assim como o Senhor fez com João Batista, é preciso que, quando formos perguntados pela razão da nossa fé, sem nenhum temor, sem freio, você pode entregar tudo. Você quer saber se Jesus é o Senhor? Então escuta o que eu vou te falar. A minha vida era assim, assim, assim. Conta o teu testemunho. Minha vida era dessa forma, eu andava por caminhos errados, eu praticava isso, eu gostava daquilo, mas hoje a minha vida mudou. E não sou só eu não, tem gente lá da minha igreja que mudou de vida também, tem irmãos que eu conheço que mudaram de vida também, tem um lá que se converteu mediante a leitura de um folheto, tem um outro lá que veio para Jesus porque deixou uma Bíblia largada 5 anos no fundo lá da casa dele, achou a Bíblia e leu, e se converteu pela Bíblia. Jesus muda, Jesus altera a situação, Jesus não faz acepção de pessoas. O Jesus que eu tenho e que me tornou uma pessoa alegre, confiante e que me deu a vida eterna, Ele pode te dar também, te transformar, mudar o seu viver e te dar uma vida e vida com abundância. Vamos levar essa palavra, meus irmãos, vamos dar esperança aos desesperados, vamos dar alegria a quem está triste, sem timidez, sem aquela coisa de vamos deixar para depois, não sei se é o momento, está todo mundo tão triste agora,
Fala de Jesus, deixa Jesus fazer a obra, deixa o Espírito Santo fazer a obra, deixa que Ele fale por seu intermédio. Amém? Amém. Senhor nosso Deus, essa palavra precisa ser completada pelo Teu Espírito Santo. Que o Teu Espírito Santo nos leve à ação, que essa palavra saia da nossa mentalidade apenas, que ela saia apenas do nosso intelecto e que ela parta para mover os nossos pés e para mover as nossas mãos, fazer com que possamos entregar o nosso melhor, que é Jesus, para que montes altos sejam aplanados e vales profundos sejam cheios pelo Senhor, para que haja alegria onde hoje só há tristeza, para que o Evangelho seja pregado aos mortos, aos pobres, para que surdos, hoje aqueles que são surdos para o Evangelho, possam ouvir e crer, para aqueles que hoje são cegos para as coisas espirituais, sejam curados e passem a ver a obra do Senhor na sua vida, para que aqueles que hoje são aleijados, que mancam entre dois pensamentos, não sei se creio, se não creio, se vivo, se não vivo para Jesus, que acertem, que tenham o seu passo acertado pelo Senhor Jesus, para que aqueles que estão mortos em delitos e pecados possam ser vivificados pelo Senhor, para a tua honra, para a tua glória e para a nossa alegria. Assim rogamos, Senhor, usa-nos, começar em mim, em nome do Senhor Jesus, por quem nós oramos. Amém.